Chegamos agora ao terceiro tópico da nossa lição da Escola Sabatina. Vamos considerar o tema A Verdade Presente. Pergunta A. Dê exemplos de temas que devem permanecer como foco central de estudo sem distrações. Quais são alguns temas principais que nós temos nas Escrituras que nós não podemos perder de vista? E eu sei que aqui só vai citar alguns e tem muitos outros que também são importantes e necessários para o nosso estudo. São bastante temas. Só que, se atentando à lição, a gente consegue compreender alguns. A gente pode perceber a justificação pela fé, o santuário, o juízo investigativo, a própria lei de Deus, a fé de Jesus. Aqui no livro de Daniel, aqui fala que assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então aqui fala sobre um pouco do juízo investigativo. No texto ainda de Daniel, capítulo 8, fala das 2.300 tardes e manhãs, referindo-se ao santuário. Salmos fala da lei de Deus, da fé de Jesus. Então são temas apropriados, e a nota comenta que explica também o movimento adventista. Então são temas importantíssimos e que muitas vezes temos negligenciados. Talvez pela dificuldade de estudar o santuário, né? Quantas pessoas não negligenciam o estudo do santuário? Porque às vezes acham difícil, cansativo. E são assuntos primordiais, principalmente para o nosso tempo. Sim, exatamente. Então precisamos de buscar, né, esse conhecimento. Tem pessoas que falam, não, mas é muito difícil, é muito complicado, eu nem pego para estudar. Mas é o mesmo que a gente diz relacionado, às vezes, à questão do estudo do Apocalipse, que nós entendemos que é um livro importantíssimo da Bíblia que precisamos entender. E as pessoas, muitos aí fora, dizem assim, não, eu não estudo o Apocalipse porque é um livro fechado, muitas coisas difíceis e tal, não gosto de ler o Apocalipse. E nós usamos esse mesmo argumento, às vezes, para falar de diversos pontos. É muito difícil entender 2.300 tardes e manhãs, é muito difícil entender a questão do juízo, da purificação do santuário. Mas se nós não nos dedicarmos ao estudo, sempre será difícil. Mas se nós nos dedicarmos ao estudo, Deus nos dará graça para que possamos compreender essas verdades e dessa forma ter a nossa fé alicerçada. Lucilei, a nota, ela nos adverte, a irmã White escrevendo, ela fala, tem observado o perigo de os mensageiros se desviarem dos pontos essenciais da verdade presente. Então, temos muitas verdades. A reforma de saúde, o vestuário, só que algumas são essenciais. O santuário, a purificação do santuário, a observância, né, da lei de Deus. Hoje em dia, eu recebi uma cliente lá na escola, interessada, e conversando, e ela perguntou, vocês são adventistas? Eu falei, somos adventistas, somos um colégio adventista. Aí ela pegou e falou assim, vocês são aquele povo que não trabalha no sábado, né? Ela ensinou assim um certo tom de preguiça, né? Eu falei assim, não, a gente observa o sábado como um dia agradável. Então a gente trabalha durante a semana e para aos sábados. E dali em diante eu comecei a abordar alguns detalhes no meio da visitação para ela conhecer a escola. Que ela conhecia na escola para abordar e abrir margem para uma conversa mais à frente. Então a gente percebe que o mundo tem curiosidade sobre a lei de Deus. E deve estarmos capacitados para transmitir essas mensagens. Exato. Isso parte do conhecimento, né? Precisamos conhecer para estarmos preparados para dar a razão da nossa fé. Vamos à pergunta B. Por cerca de 180 anos, que é algo que recente quando se tem em vista o panorama da história mundial, qual tem sido o aspecto decisivo da verdade presente? A gente percebe que a tríplice mensagem angélica, ela tem forte influência na mensagem angélica. Na mensagem angélica, não. Na verdade presente. Na verdade presente, exatamente. E que essa mensagem, ao contrário do que muitos imaginam, que é algo ruim, um alerta, só que na verdade é um alerta de esperança, é um conforto. Aqui a gente percebe que uma comparação, se a gente pega a palavra de Deus, ela tem o Novo e o Antigo Testamento. Um é mais importante do que o outro? Não. A Bíblia toda, ela é ideal para ensinar, para repreender.
Da mesma forma, a tríplice mensagem angélica, ela tem o seu papel. A primeira, a segunda, a terceira, cada um complementando a outra. Que se somam, né? Que se somam. Não é algo isolado. Não é uma que substitui a outra. Era esta, então veio a segunda, substitui a primeira não existe mais, e depois vem a terceira que substitui as anteriores. Mais uma se soma à outra. É um conjunto. É, exatamente. E quando faz a menção aqui de por cerca de 180 anos, é uma referência ao período onde essas mensagens foram pregadas. Em torno da década de 1840, essas mensagens foram apresentadas, culminando, né, com 1844, que aí temos cerca de 180 anos. Então, a tríplice mensagem angélica tem sido o aspecto decisivo na verdade presente, que foram mensagens mais recentes, né? Se nós, no início da lição, fez menção, por exemplo, do tempo de Martinho Lutero, há 500 anos atrás. Então, se passaram mais de 200 anos, daí mais de 300 anos, vieram essas apresentações, exposições da Palavra de Deus, entendimento, nova luz, que é o que nós temos como a tríplice mensagem angélica. E, a partir daí, o que Deus requer daqueles que recebem esse conhecimento? Que vivam de acordo com a luz de Lutero ou que vivam de acordo com a luz da tríplice mensagem angélica? A partir do momento que a luz foi revelada, que se viva a partir da luz da tríplice mensagem angélica. E em relação a ela, ainda nós temos uma responsabilidade, que além de conhecê-la, além de vivê-la, temos, a última frase da nota, temos a tarefa de proclamar essas mensagens ao mundo por meio de publicações e palestras, demonstrando pela história profética os eventos que ocorreram ou que ocorreram e os que ainda irão se cumprir, relacionados aí às profecias ligadas também neste contexto. Muito bem, então vimos nesse terceiro tópico acerca da verdade presente. Vimos alguns temas importantes, vimos a questão da tríplice mensagem angélica e cabe a nós não apenas compreender, mas também anunciar a outras pessoas.